Olá, seja muito bem-vindo! Saúde é vida, está no ar. Hoje vamos falar sobre um tema que preocupa médicos e especialistas do mundo todo: a obesidade. A obesidade deixou de ser um problema apenas estético e passou a ser reconhecido como uma doença crônica, multifatorial e complexa. No Brasil, quase 31% dos adultos já vivem com obesidade, segundo o Atlas Mundial da Obesidade 2025. E esse número continua crescendo. Bom, para entender o que está por trás desse avanço e como lidar com ele de forma responsável, a gente conversa hoje aqui no Saúde é Vida com a endocrinologista e metabologista, a doutora Eliane Dias JK. Seja muito bem-vinda, doutora. Prazer te receber. Bom dia, muito obrigada pelo convite, o prazer é todo meu. Maravilha, vamos conversar sobre obesidade. Doutora Elaine, quando a gente fala em obesidade, muita gente associa o tema à aparência física, mas os médicos têm reforçado que estamos falando de uma doença crônica e grave. Para começar, o que exatamente caracteriza a obesidade e por que ela deve ser tratada como uma doença? O que caracteriza a obesidade é o excesso de adiposidade. Né? Antigamente, o que caracterizava era o IMC acima de 30, tá? Que era o peso sobre a altura elevado a 2, acima de 30. Recentemente, um grupo de endocrinologistas, metabologistas do mundo, eles se reuniram e fizeram um novo consenso sobre obesidade, tá? E publicaram numa revista super famosa que chama Lancet. Nesse novo consenso, a gente considera a obesidade como ela é de fato, que é o excesso de gordura, excesso de adiposidade, principalmente na região visceral. Porque o que acontece? Com o IMC, que é essa avaliação antiga, que ainda é muito usada, né? Ainda é muito usada, o paciente ele tinha bastante músculo, tem bastante músculo, aí o peso sobre a altura, ele era considerado obeso, IMC acima de 30, no entanto, ele teoricamente era obeso devido ao músculo, entendeu? Que é uma coisa extremamente boa. E hoje a gente vê que mesmo pacientes com IMC abaixo de 30, mas eles são considerados obesos quando tem excesso de gordura visceral, excesso de adiposidade, ou seja, excesso de gordura na barriga, onde não poderia ter, tá? E obesidade, sim, é muito mais que a estética, tá? Hoje a gente tem muita gente que é magrinha, metabolicamente obeso, que considera aquelas pessoas que são muito magrinhas nos braços, nas pernas, mas que tem aquela barriguinha, tá? Aí quando você vai medir todos os exames metabólicos, como glicose, colesterol, tá tudo alterado. Então é um magro metabolicamente obeso. Então assim, a obesidade é muito mais complexas que as pessoas imaginam. Sim, é uma doença crônica, recidivante, e como qualquer doença crônica, tem que ser tratada para sempre. Uau, excelente explicação, doutora. Isso faz a gente entender um pouquinho, né? Começar a entender o porquê a obesidade é considerada uma doença. De acordo com o Vigitel 2023, levantamento do Ministério da Saúde, 21,9% dos adultos nas capitais brasileiras vivem com obesidade e 60,9% estão acima do peso. Doutor, esses números são muito preocupantes. Na sua avaliação, o que explica esse crescimento tão rápido, né, da obesidade no Brasil? Realmente são muito preocupantes. Inclusive, isso é um estudo recente falando de obesidade e sobrepeso em crianças, né? E saiu até um estudo recente falando que as pessoas morrem muito mais por obesidade do que desnutrição atualmente no mundo, tá? Então, assim, é preocupante. O porquê aumentou a obesidade no mundo, né? E principalmente no Brasil. Principalmente falta de atividade física, né, sedentarismo, né, dificuldade de fazer atividades físicas, né, as pessoas não têm acesso a locais seguros, né, para fazer atividade física. Infelizmente, isso acontece com frequência, né, acesso à comida de verdade, né, a comida de verdade, ela ficou muito mais cara que a comida ultraprocessada, né, um biscoitinho recheado, ele é muito mais barato do que umas frutas, por exemplo, entendeu? Então, assim,
Tem essa questão também do ultraprocessado, biscoitinho recheado, né, o refrigerante, né, as bebidas açucaradas, salgadinhos, eles são muito mais acessíveis, muito mais palatáveis, né, inclusive, né, eles são muito mais gostosos, né, do que uma fruta, um legume, uma verdura, convenhamos, né, sim, são muito mais gostosos, eles são feitos para isso, inclusive, né, para a pessoa viciar, e muito mais barato, né? Então, assim, uma feira, né, de comida de verdade, ela ficou muito cara. Então, assim, a obesidade, sim, tem aumentado no Brasil, infelizmente, nas classes sociais mais baixas, que são pessoas que têm menos acesso, né, à comida de verdade, o arroz, feijão, legumes, verduras, frutas. Excelente, doutora. Agora, quando a doutora pontua para a gente o crescimento também da obesidade entre jovens, adolescentes, a gente volta lá para a infância sobre a relação dessa criança com a comida, né, doutora? Qual que é a importância da gente inserir alimentos saudáveis, né, no dia a dia dessa criança que ela é incentivada, sim, pela indústria e, às vezes, até por nós, adultos, a consumir os ultraprocessados que, como a doutora disse, são maravilhosos, né? São gostosos e eles são criados realmente para que a gente tenha essa sensação de sabor, de bem-estar quando a gente consome. E para as crianças, qual que é a relação entre esses alimentos e uma obesidade pós a adolescência? A gente fala muito dos primeiros dias de vida de uma criança, pelo menos até 2 anos de idade, o ideal é não oferecer nenhum tipo de ultraprocessado, tá? Porque até 2 anos de idade está formando a flora bacteriana intestinal da criança, e essa flora bacteriana intestinal é muito importante para absolutamente tudo, até para a questão da obesidade, né, na vida adulta. E o que acontece, né? Hoje em dia, assim, como eu falei, os ultraprocessados, eles são muito gostosos e são muito mais baratos. Então, o ideal é dentro de casa, né, a família manter um ambiente saudável para a criança. Não oferecer, pelo menos até 2 anos de idade. E depois, realmente, né, o ideal é manter essa cultura, né, de comida de verdade, de arroz, feijão, sim, pode um macarrãozinho, não tem problema algum, pode um pãozinho, não tem problema algum. A questão é realmente essas bebidas açucaradas. Tem um estudo, inclusive, que as crianças no Brasil, elas tomam muito mais bebida açucarada que água, entendeu? A água é, assim, um absurdo isso, mas infelizmente é muito mais fácil oferecer à criança aceitar uma bebida açucarada que a água, inclusive. Então, isso é cultural, é um trabalho, é um esforço diário. Eu sei que não é fácil para a família, mas a gente tem que ser exemplo, né? Os pais têm que ser exemplo, a família tem que ser exemplo, e assim, e culturalmente, né? Assim, até os avós, eles gostam muito de agradar as crianças com docinho, com chocolatezinho. É uma mudança cultural mesmo, tá, sabe? E é difícil, né? Como qualquer mudança cultural, é difícil pra caramba. Mas é um trabalho de formiguinha. Eu acho que o mais importante que tem que ficar aqui é oferecer água, não oferecer a bebida açucarada, principalmente até 2 anos de idade, né? Quanto menos oferecer, quanto mais tempo a criança ficar sem contato com a bebida açucarada, melhor ainda, tá? Não oferecer, não ter, né, dentro de casa, comidas ultraprocessadas, como, de novo, né, biscoito recheado, bolacha recheada, salgadinhos, né, salgadinhos, não sei se posso falar nomes aqui, mas enfim, posso, né, Cheetos, Fandangos, enfim, essas porcarias, né, essas porcarias muito grandes, e assim, e ter um ambiente saudável dentro de casa, e é claro, estimular a atividade física, né, hoje em dia tem muito, a gente fala assim, a criança se diverte sentada, né, é no computador, é no celular, é no iPad, é na televisão, é o divertimento sentado. E assim, a gente sabe que criança, ela tem que se movimentar, ela tem que andar, ela tem que pular, ela tem que brincar, ela tem que correr. Então, tem um ambiente também apropriado para a criança fazer isso.
Muito bem, uma alimentação balanceada, exercício físico, né? Se a gente para analisar, parece algo bem desafiador mesmo, mas a gente precisa inserir isso não só na vida da criança, como na nossa vida também, porque somos exemplo, né, para os nossos filhos. Agora, muita gente, doutora, se frustra ao tentar emagrecer, né? Segue dieta, faz o exercício físico e mesmo assim não vê resultado. É importante a gente entender o papel do metabolismo e também dos nossos hormônios nesse processo, né? E quando a gente fala em genética e metabolismo, doutora, existe realmente aquele organismo que engorda mais fácil, aquele que emagrece mais rápido? Isso é verdade ou é mito? É verdade, existe. Existem pessoas que realmente comem muito pouco e têm uma alimentação super saudável e realmente não conseguem emagrecer por questão metabólica e hormonal. Então, assim, é muito importante, sim, o acompanhamento com o endocrinologista e metabologista, sim, com a nutricionista, é muito importante esse acompanhamento multidisciplinar, porque aí a função do endocrinologista e metabologista é justamente identificar onde que está alterado o metabolismo, né, onde está alterada a parte endocrinológica, a parte hormonal, tá, e para conseguir ajudar o paciente nessa jornada, que é tão difícil e desafiadora, tá, mas sim, existem pessoas que têm sim um metabolismo mais acelerado, tem pessoas que têm um metabolismo menos acelerado, sim, existem pessoas que realmente comem muito pouco, comem super saudável e não conseguem emagrecer. Então, e aí quando a gente não consegue emagrecer, aí vem aquelas dietas milagrosas e hoje, né, a gente sabe que quando o assunto é emagrecimento, obesidade e emagrecimento, né, o uso de medicamentos virou uma febre, tanto nas redes sociais como no nosso dia a dia, e aí a gente precisa entender o que acontece conosco ao utilizar alguns medicamentos sem o acompanhamento médico, né? Como é que a gente diferencia, doutora, o tratamento seguro prescrito por um profissional das modas perigosas que circulam aí por toda a internet, né? A gente fala das canetas emagrecedoras hoje porque as pessoas acabaram tendo isso como uma fórmula mágica para emagrecer. Ok, se você tem um acompanhamento profissional, ótimo. Agora, a gente pode ver esse uso indiscriminado, né, desses produtos para emagrecimento. O que isso vai causar mais para frente se você não faz um acompanhamento profissional? Vamos lá. Então, assim, os pacientes, realmente, essa moda, né, de dieta milagrosa sempre existiu, infelizmente. Agora, com as redes sociais, está mais acessível, né? Está mais acessível. Mas essas dietas milagrosas sempre existiu, com redes sociais, então, está bem mais acessível. Assim, essas dietas milagrosas, muito restritivas, a gente sabe há muito tempo que é a principal causa de transtorno de compulsão alimentar periódico, né? Ninguém sustenta uma dieta restritiva a longo prazo, tá? Então, assim, é a questão do equilíbrio. Em relação às canetas, né, até a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia está querendo mudar um pouquinho, mudar esse termo, né, canetas emagrecedoras, está simplificando um medicamento tão bom para diabetes, principalmente, são os melhores medicamentos para diabetes, né, inclusive o Mounjaro, ele é capaz de reverter em 98% o pré-diabetes, então, assim, é um medicamento revolucionário, né, e também muito bom para sobrepeso e obesidade, né, então, assim, qual o paciente a ser identificado, né, o paciente, sim, que tem indicação, ou o paciente diabético, ou tem obesidade pré-clínica, tá? Que a obesidade pré-clínica a gente considera quando o IMC está acima de 30, mas tem excesso de adiposidade, principalmente excesso de adiposidade, tá? Ou obesidade clínica, que é o mais importante. O que é obesidade clínica? É o paciente que está com IMC, qualquer IMC, mas tem excesso de adiposidade, ou seja, a circunferência abdominal elevada, relação cintura-quadril elevada, né? Aquele paciente que já está com gordura no fígado, é muito importante isso,
que a gordura no fígado hoje é a principal causa de transplante hepático no mundo, não é mais bebida alcoólica, tá? Hoje a gordura no fígado é a principal causa de câncer no fígado no mundo, tá? Então, assim, a gente considera como esteatose metabólica. Então, são esses pacientes que sofrem com excesso de adiposidade, né? Que são os pacientes que têm gordura no fígado, pré-diabetes, diabetes, resistência insulínica, pressão alta, dislipidemia e principalmente, que é o muito importante e muito relevante, as pessoas que têm alteração de qualidade de vida, de mobilidade, têm alteração de artrose no joelho, né, por causa do excesso de adiposidade. Então, essas pessoas que são elegíveis, né, para esse tipo de medicamento. O que acontece? É um medicamento de muito fácil acesso, que está na moda, está nas redes sociais, né, e muita gente está utilizando com o intuito de gordura subcutânea, gordurinha localizada. Não, vai até agir, vai diminuir, mas é perigoso diminuir músculo e a possibilidade de reganho de peso a longo prazo é muito grande, tá? Então, assim, tem que ter muito cuidado, sim, tem que ter acompanhamento, por isso que os órgãos, né, reguladores tornou esse medicamento como receita controlada. Por quê? Porque justamente para evitar esse tipo de atitude, né, atitude inapropriada, né? A pessoa ela não tem noção do mal que ela está fazendo para ela própria. Excelente, né? Recomenda-se muito, gente, sempre, né? Qualquer tipo de medicamento que você for usar, que seja com orientação médica. Então, visite regularmente o seu médico. E quando a gente fala de metabolismo, de hormônios, isso precisa, assim, ser sempre conversado com o médico, porque é só através dos exames que a gente vai saber como é que a gente está realmente, não é? Agora, doutora, como é que a gente entende e a gente decifra a diferença entre sobrepeso e a obesidade? Porque muita gente está no sobrepeso e aí já fala, não, eu tô obeso, vou precisar engordar, já ouvi isso, engordar mais alguns quilos para que o meu doutor me libere, para que eu possa fazer uma cirurgia bariátrica, por exemplo, né? Como que a gente faz essa diferença? Como que a gente entende o sobrepeso e a obesidade? Bom, eu vou falar da classificação antiga, né, que não é tão antiga, né, que mudou desse ano para cá. A classificação de sobrepeso é o IMC, né, que é o peso sobre a altura ao quadrado, entre 25 e 30, tá? E a classificação de obesidade é quando é acima de 30. Aí a gente tem vários graus, né? Obesidade grau 1 até 35, obesidade grau 2 até 40, e obesidade grau 3, né, que é a obesidade mórbida, que é acima de 40, tá? Então, qual a diferença, né, pelo IMC de sobrepeso e obesidade? Quando o IMC está até 30, né, entre 25 e 30, é sobrepeso. Acima de 30 já é obesidade, tá? Aí tem essas classificações. Bom, vamos lá. Hoje em dia, a gente não tem essa diferença, tá? Pela nova classificação do Lancet, tá? Às vezes a pessoa está com IMC abaixo de 30, mas tem excesso de adiposidade, ou seja, excesso de gordura nas vísceras, gordura no fígado, gordura no pâncreas, gordura no coração, gordura no abdômen, entendeu? Então, assim, essas pessoas, sim, são elegíveis de tratamento, tá? Antigamente, o plano de saúde via muita questão do IMC, né, para liberar a cirurgia. Com essa nova classificação do Lancet, tudo tá ficando diferente, tá? Então, assim, o paciente é só elegível para a cirurgia quando o excesso de adiposidade está impactando na vida dele. Como, por exemplo, até artrose nos joelhos, essa pessoa, coitada, tá impactando na qualidade de vida. Então, sim, se a pessoa quer fazer cirurgia, ela tem indicação, tá? A questão isso sempre vai acontecer, tá? Assim, a questão de, eu vou engordar um pouquinho mais para ser elegível para cirurgia. Isso, infelizmente, vai acontecer, tá? Vai acontecer. As pessoas ela tá com, por exemplo, tá até com obesidade já,
mas não está com nenhum impacto metabólico, né? Não está com glicose alta, a pessoa vai comer mais, uma hora ela vai ficar com a glicose alta, vai ter artrose, vai ter gordura no fígado, vai ter pressão alta, e ela vai ser elegível. Então, isso, infelizmente, não tem como controlar, né? Cada pessoa, ela é dona de si, né? Ela vai, eu quero fazer cirurgia, eu quero que o plano pague, infelizmente ela vai correr esse risco. Só que eu acho que o mais importante é entender que a cirurgia não é curativa. A cirurgia é como um tratamento como o outro. Isso que eu acho que é o mais importante quando a pessoa quer se submeter à cirurgia bariátrica. É uma ótima opção de tratamento, não é cura, é um tratamento como o outro. Você pode, assim, fazer cirurgia, vai emagrecer no início, mas depois, se você não se cuidar, você vai voltar a engordar. Então, a cirurgia é um tratamento, não é cura para a obesidade. Obesidade não existe cura. Excelente, doutora. Agora, a gente consegue reverter o quadro da obesidade apenas com mudanças no estilo de vida ou tratamentos medicamentosos, sem a necessidade de fazer aí uma cirurgia? Existe a possibilidade de a gente se reinventar, né, de adaptar alimentação, enfim. E aí, claro, com a orientação médica, tem como reverter esse quadro de obesidade que é tão temido, né, por todos nós? Sim, tem como controlar. Reverter, não. Tá? Obesidade é uma doença crônica. É igual pressão alta. A gente consegue controlar. Reverter totalmente, consegue entrar em remissão. Por exemplo, uma pessoa é hipertensa por causa do excesso de peso. Aí a pessoa emagrece, entra em remissão, a hipertensão. Se ela engordar de novo, a hipertensão volta. É o mesmo raciocínio com obesidade. A pessoa é obesa, emagreceu, está controlada, entrou em remissão. Se ela não se cuidar, ela vai voltar a ficar obesa novamente. Tá? Então, sim, através dos medicamentos, através da mudança do estilo de vida, que é o mais importante, né, o básico, né, qualquer tratamento envolve mudança no estilo de vida, tá? Primeiro, mudança no estilo de vida associado a tratamento medicamentoso ou cirurgia. Aí a gente vai nos tratamentos, tá? Aí o tratamento ajudou, mas entrou em remissão, é diferente de cura, né? É complicado isso. Mas, assim, é uma pessoa que pode continuar o tratamento dela através da mudança do estilo de vida. Vai ser o tratamento dela, entendeu? Ela emagreceu, sim, ou a cirurgia bariátrica, ou tratamento medicamentoso. E aí, o médico, né, resolveu, falou, não, ó, agora a gente vai tirar esse tratamento medicamentoso, porque você melhorou muito seu estilo de vida. O tratamento dela vai ser o estilo de vida, né, atividade física, o ideal, pelo menos 300 minutos por semana, monitoramento do peso, e esse monitoramento para sempre. Se ela mudar o estilo de vida dela, a doença vai voltar. Poxa vida, né? Quando a gente fala em obesidade, às vezes a gente não tem nem noção do quão perigoso é, e é uma doença que vai, se te acometer, vai perdurar por toda a sua vida. Eu acho muito importante essa sua explicação, doutora. Agora, além da questão, né, da gordura visceral no fígado, igual a doutora explicou pra gente, quais outras doenças podem vir, né, aliadas juntas com essa obesidade e que pode trazer consequências maiores para a nossa vida? São mais de 120 doenças. Uau! Mais de 120 doenças. Então, eu vou falar, né, as mais comuns, né, que todo mundo conhece. Diabetes, pressão alta, infarto, AVC, que é o derrame, né, gordura no fígado, né, que é a esteatose hepática, podendo causar uma cirrose, até um câncer hepático, câncer no fígado. Aí tem vários tipos de câncer, tá?
câncer de ovário, câncer de endométrio, câncer de intestino, câncer de próstata, câncer de mama, tá? Tá envolvido com obesidade, o excesso de adiposidade. Tem as doenças articulares, artrose, osteoartrite, doenças inflamatórias, depressão, né? Depressão também está envolvida. Então, assim, são mais de 122 doenças, tá? Então, é bastante coisa. Olha só, gente, que esclarecedor, né, essa conversa que nós estamos tendo aqui com a doutora, porque às vezes você sobe na balança, aí você vê aí uma diferença de peso, não se atenta com a questão da alimentação, em buscar um médico, né, especialista para falar aí sobre obesidade, para fazer um monitoramento, fazer os exames para saber como você está, e olha só quanto risco a gente tem por conta do ganho de peso exacerbado, que é a obesidade. E isso vem lá do início com a nossa alimentação saudável, né? Doutora, hoje, sobre homem e mulher, a mulher ela tem mais facilidade mesmo do ganho de peso do que o homem? Os nossos hormônios são diferentes e trabalham diferentes, é por conta disso, o porquê que a gente ainda tem aí essa facilidade, né, de ganho de peso a mais do que o sexo masculino? Sim, por causa dos hormônios, sem sombra de dúvidas, né? A gente tem uma predominância estrogênica de estrogênio, o homem tem uma predominância mais de testosterona, tá? Isso muda, né? Composição corporal, o homem tem muito mais músculo que a mulher, proporcionalmente. E músculo, né? É um órgão, é um sistema, é uma glândula endócrina que produz muito calor e gasta muito calorias, melhora muito o gasto calórico basal, né? Melhora muito o nosso metabolismo, tá? Tem essa mudança de composição corporal, tem essa diferença, né, de composição corporal, e tem a diferença também na questão hormonal, principalmente no climatério e menopausa, né? Tem muita mulher que chega no consultório e fala, nossa, sempre fui super magrinha, mas depois que eu entrei no climatério, na menopausa, né, depois que veio a menopausa, eu não consigo emagrecer e minha gordura foi toda para a região visceral, né, toda para a barriga, né, então tem essa mudança também hormonal que impacta muito a mulher, principalmente no climatério. A diferença, né, até o climatério entre homem e mulher, que pelo menos a mulher, até o climatério, até a menopausa, ela, quando ela engorda muito na bunda, né, nas coxas. Isso não é ruim, né, metabolicamente falando, né, que é uma gordurinha que eu brinco que não mata, né, de doença, né, não dá diabetes, não dá colesterol alto, pressão alta, mas mata de raiva, com certeza, né, muita mulher mata de raiva. O homem não, o homem toda vez que engorda, grande parte vai para a região abdominal. Então, assim, metabolicamente falando, a mulher até 45 anos, quando ela engorda, não impacta tanto na parte metabólica, tá? Mas depois dos 45, sem sombra de dúvidas. Então quer dizer que eu posso engordar até 45, depois dos 45 eu vou... Não, de forma alguma, tá? Hoje em dia, nos congressos, principalmente o congresso de obesidade infantil, congresso de obesidade, né, obesidade infantil, principalmente, a gente fala muito de parar com essa inércia terapêutica. O que significa isso? Cara, nossa, é só uma criança, não vou tratar. Sim, tem que tratar, tem que cuidar, porque depois vai ficar muito mais difícil. Excelente, doutora. Quase encerrando, mas a última pergunta sobre quando a senhora fala sobre as mulheres, né, nesse período do climatério e menopausa, que tem aí uma certa facilidade em engordar, principalmente na barriga, né? E aí acaba engordando o corpo todo também. Tem como minimizar essa situação ou isso está escrito, enfim, essa é a tendência de todas nós mulheres? Não está escrito em pedra, não, de forma alguma. Porque essa piora, né, da gordura, principalmente no abdômen, é pela privação do estrogênio, né? Aliás, grande parte das manifestações do climatério e menopausa é a privação do estrogênio.
O que a gente faz? A paciente que não tem contraindicação é repor estrogênio, sem sombra de dúvidas. Melhora muito a redistribuição de gordura, melhora muito todos os sintomas da menopausa, melhora o metabolismo, que a privação do estrogênio, a gente sabe que diminui o metabolismo basal e aumenta a vontade de comer doce, então melhora o metabolismo e melhora a vontade de comer doce. Excelente. Doutora, para a gente fechar, então, gostaria que a senhora deixasse aí uma dica, né, uma fala para as pessoas que estão preocupadas, né, que estão tendo aí um aumento de peso, preocupadas com a obesidade. A doutora, como metabologista, endocrinologista, qual que é a sua fala para quem está passando por esse período nesse momento? Acho que o mais importante, a pessoa que está passando por isso, é entender que não é culpa dela, não é culpa sua, tá? É uma doença metabólica complexa, hormonal também, então não é culpa sua, entenda isso. Não permita que as pessoas te julguem, só você sabe o que você está passando, tá? Eu peço para a população também não fazer comentário desnecessário, né? Tem muitos comentários que só reforçam o estigma, né, contra a obesidade, como por exemplo, seu rosto é tão lindo, mas o corpo, seu rosto é tão lindo, é esse tipo de comentário que às vezes você acha que está agradando, está desagradando, tá? Outro comentário que é absurdo, por que você não emagrece? Como se a pessoa não pensasse todos os dias como uma forma de emagrecer, tá? Então, assim, eu acho que quanto menos comentário com as pessoas, melhor em relação à forma física, ou se está magro, ou se está acima do peso, ou se está... quanto menos comentário, melhor, né? Quanto menos invasiva você vai ser, né? Menos desagradável você vai desagradar. E acolher, né? As pessoas que convivem com pessoas que estão sofrendo com obesidade, com sobrepeso, com excesso de adiposidade, acolher sempre, né? E tentar sempre achar uma solução. E, de novo, a pessoa que está passando por isso não tem culpa. Excelente, né? Essa é uma doença que precisa de acolhimento, de informação e de acompanhamento. É fundamental entender que cada corpo tem um ritmo e cada tratamento deve ser individualizado, tá bom? Doutora Elaine, muito obrigada pela sua participação, pelos esclarecimentos, pela contribuição com a gente aqui no Saúde é Vida. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada. Muito bem, e você que está acompanhando a programação da TV Câmara Campinas, aqui fica o nosso alerta. A obesidade é uma condição que precisa de atenção médica e mudanças de hábitos reais e não de soluções mágicas, tá bom? O Saúde é Vida vai ficando por aqui e a gente volta a qualquer momento com mais informações pra gente, com mais informações referente à minha, à sua e à nossa saúde. Até mais.